de boa, foi brilhar, é isso mesmo, tem que ser assim, né? Agora, quem não está muito tranquilo são alguns dos vereadores de Campinas, porque vamos falar de janela partidária, Bruno? Como é que está a situação? Tem vereador que está numa, como dizem os antigos, sinuca de bico? Pois é, né, Carol? Tem vereador que está em sinuca de bico, já está fazendo avaliação aí para pensar na migração, né? Aliás, vamos pensar primeiro no todo, né, Carol? Todo ano eleitoral há um período que eu costumo brincar e chamá-lo de infidelidade partidária, né? A legislação que foi toda montada na realidade para gerar fidelidade partidária abriu uma baita de uma brecha, de uma exceção em ano eleitoral, que é a janela partidária ou a janela de infidelidade, né? Você pode pular a janela com tranquilidade que você não vai perder o seu mandato. Isso pode ser feito, né, no limite de até 6 meses antes das eleições, né, Carol? Abre-se ali um período de 30 dias, se não me falha a memória, vai ser em março, né, esse período, e aí os parlamentares podem fazer essa migração sem necessariamente perder a sua cadeira, principalmente aqueles que estão no poder legislativo, né, posto que no poder executivo essas trocas, elas também acontecem, mas com bem menos frequência, né? Já no poder legislativo é onde começam os arranjos, né, Carol? Por quê? Porque a gente sabe que os partidos políticos têm acesso diferenciado ao fundo, né, especial de financiamento de campanha. Muitos dos que estão nos seus partidos avaliam, veem se vão ter grana, veem se tem boas ligações com as atuais lideranças do partido e olham para o cenário eleitoral na sua cidade para saber onde se posicionar. E, inclusive em Campinas, né, Carol, como você já havia levantado, tem algumas informações bem interessantes, né? Tem, porque assim, um dos vereadores que eu tenho acompanhado é o Paulo Gaspar. Ele já tem se mostrado aí oposição, mas era bem leve, não era como está agora, não. Ele tem feito vários materiais questionando o prefeito diretamente, questionando algumas decisões. Ele que é do Partido Novo, né? Ele também está tentando cavar aí um espaço. Não é ele que é apontado aí como um possível pretendente a usar a janela nesse momento, né? Que, aliás, você comentou da janela partidária, eu verifiquei aqui, ó, é de 6 de março a 6 de abril, tá? Que acontece esse período aí que os políticos... Então, você estava ali, assim, alinhado. E essa troca de sigla não deve acontecer com ele, mas ele tem se mostrado aí como alguém que quer fazer oposição ou está esquentando um pouquinho para ver se tem a atenção de Dário Saad, né? Porque tem o Paulo Haddad também, que ele está nessa situação. Ele é um dos vereadores com uma questão aí de partido, assim como outros, como o presidente da Câmara, Luiz Carlos Rossini, que está no PV desde 2001, e esta é uma situação que pode ocorrer com ele também, porque o cenário vai ficando confuso para os partidários, uma vez que, no caso do líder da Câmara, ele foi líder pro Dário, virou presidente, né? Declarou apoio ao Dário, ele sempre é alguém que vem ao encontro do executivo. Foi eleito presidente da Câmara com apoio do executivo também, né? Nas entrevistas ele mostra apoio a Dário, só que o PV se federou com o PT e PCdoB, eu não sei se fala assim. PCdoB. Não, se a palavra é federou. Eu usei um termo. Formou uma federação. Né? Federalizou, Bruno. Então, e aí... Acho que é isso. A gente tá aprendendo todos os dias Café com Política. É novo isso também, né? Esse instrumento é novo na política brasileira. E aí, o que acontece? PT, PCdoB e PSOL são oposição do prefeito de Campinas, o Dário Saad. E como que fica? Nossa, aí sim vale a palavra imbróglio, que jornalista adora usar. Exato, Carol. Eu acho que você utilizou a melhor palavra possível imaginar. Vira imbróglio, por quê? Porque vamos lembrar que lá atrás, quando esses atuais políticos venceram as eleições municipais de 2020, não existia esse papo de federação. Isso é algo que veio agora nas últimas eleições gerais, quando ocorreram em 2022. Então, o que acaba acontecendo em 2022 para 2023, né? Agora, o início do mandato. Então, o que acontece, Carol, diante disso? Os partidos também têm que fazer um cálculo, principalmente esses que saíram na forma de federações partidárias, para saber que tipo de composição política eles terão. Provavelmente em Campinas, qual vai ser o quadro, ao menos do que até aqui a gente tem apurado e tem acompanhado a movimentação? Campinas terá o candidato a prefeito, ao que tudo indica, pode vir a ser o Pedro Torinho, mais uma vez. Se esse for de fato o candidato, o Luiz Rossini vai ter que fazer um cálculo, né, Carol? Ele vai continuar no PV, na federação de alguma forma, e tentar apoio junto a esse grupo, e, portanto, mudar a sua postura em último ano em relação a Dário, ou, o que tudo indica, pode vir a fazer uma migração para algum partido que não necessariamente o do Dário Saad, mas algum partido que consiga recepcionar e ofertar alguma coisa em troca, no sentido de apoio para a campanha,
de recurso, de poder surfar em algum tipo de política do governo. Então, esse tipo de cálculo vai ser mais comum do que a gente imagina. E eu gosto de lembrar para o ouvinte o seguinte, né, Carol? Essas federações, elas não têm como ser quebradas, né? Então, de alguma forma, elas forçam uma certa nacionalização no âmbito local desses partidos, dos alinhamentos políticos. Não tem como. Diferente do que ocorreu em anos anteriores, que por vezes você tinha, no mesmo partido, vários partidos dentro dele e várias alianças que eram celebradas localmente, né? Que interessante, hein? A gente vai falar mais desse cenário Campinas que conflita com o nacional, viu? Isso a gente sempre fala, né? Que a política nacional Certamente. é uma coisa, local é outra, porque os partidos do fim são os E mesmos. Campinas é outra coisa, mas no fim das e contas... no fim dá nisso aí. A lógica é diferente, mas tem algumas regras e algumas mudanças que têm forçado, por vezes, em alguns contextos, essa junção mais próxima que a gente imagina. É que tá a inteligência de alguns políticos. Obrigada, Bruno. Amanhã tem mais café aqui. Obrigado vocês, queridos. Seja bem-vindo de novo, Guilherme. Um abraço para o nosso ouvinte. Bom ano. Até. A gente segue aqui com a série de reportagens sobre as emendas impositivas. São elas que os vereadores, através delas, estão decidindo destinar o dinheiro que tem direito junto ao executivo, que também deve ter reflexo, aí, principalmente na saúde e no posicionamento de cada um deles dentro do governo. Diferentemente do ano passado, quando